Olá, sexto ano, tudo certinho com vocês? Pois bem, hoje o professor vai tentar com vocês uma nova forma, então, de dar aula. Preparei esse slide para vocês e junto ao slide vocês vão conseguir ver aí no cantinho da tela a minha imagem. E aí, então, eu vou interagindo com vocês a partir da minha imagem que aparece aí no canto esquerdo inferior da tela de vocês. O conteúdo da nossa aula ele está disponível lá no livro 2, que é o livro em que nós então estamos começando a usar essa semana. O material é Litosfera, Estrutura e Relevo da Terra. Mas primeiro, o que é a litosfera? A litosfera, na verdade, a palavra ela tem origem na origem grega. Então, o litos, da palavra litosfera, ele significa rocha. Já esfera significa algo redondo, uma esfera mesmo. E é por isso que nós temos a Terra como uma esfera de rocha. Essa esfera de rocha, ela possui aí aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Ou seja, é muito tempo. Para vocês terem noção, os cientistas, eles inclusive fizeram uma nova demarcação de tempo da Terra, porque não tem como demarcar o tempo da Terra a partir de um relógio, não tem como marcar o tempo da Terra a partir de um calendário. Então, foi feito um modelo, né, de gestão, digamos assim, de tempo da Terra, que a gente chama aí de escala geológica. Então, escala geológica é a forma como a gente mede o tempo da Terra. E aí ele será dividido em éons, eras, períodos, entre outros. Aqui, nessa imagem, você consegue ver então a estrutura da Terra que provavelmente você já deve ter visto lá na disciplina de ciências. A primeira camada é a camada da crosta, é onde a gente está sobre ela. Então, nesse momento aí, a nossa casa, as ruas, as árvores, a água, elas estão todos sobre a crosta. Para vocês terem noção, a crosta ela é tão fininha, se considerado o restante da Terra, que seria como se você pegasse uma maçã e cortasse a maçã. Agora tu pega e olha a casca da maçã. Ela é bem fininha, né? Isso seria a crosta. Já o que vem abaixo da crosta, nós temos o manto, que é muito quente, e temos dois núcleos, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno, ele é sólido e ele é muito quente, ele chega até quase 5.000 graus. E o núcleo externo, ele já é pastoso, como se fosse aí um doce de leite, só que ele é muito quente também. Quando a gente fala em estrutura da Terra, nós não podemos esquecer dos minerais e das rochas. E eles têm grande importância na nossa vida, principalmente importância econômica. Esses materiais, eles foram resultado do processo aí de formação da Terra. Então, quando houve a formação da Terra, surgiram os minerais e as rochas. Lembrando que rochas são compostas por minerais, mas nem todo mineral é uma rocha. Então, aqueles minerais que eles eram mais leves, eles ficaram mais na parte de cima. E aqueles minerais mais pesados, eles foram ficando na parte de baixo. Alguns deles até foram se unindo e formaram as rochas que a gente conhece. Então, das rochas que a gente conhece, nós temos as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Vamos ver o que são cada uma delas? Primeira rocha que a gente vai falar, magmática. A primeira rocha a ser formada. Para vocês terem noção, esse tipo de rocha ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Nossa, professor, mas esse não é o tempo da Terra? É o tempo da Terra. E também é o tempo que essas rochas se formaram. Então, o magma ele foi sendo solidificado, ou seja, ele que era pastoso, ele foi endurecendo. E aí, ele foi se tornando rocha. E essas rochas elas são divididas em dois grupos. O primeiro grupo, como vocês podem ver, são as chamadas intrusivas. O que é uma rocha intrusiva? Nada mais é do que aquela rocha formada dentro da Terra. E a extrusiva é formada fora da Terra.
Vamos ver então o que aconteceu. As intrusivas é aquele magma que estava lá dentro da Terra ainda, aquela lava que estava lá dentro da Terra, e que ela teve tempo para se resfriar. Como ela teve tempo para se resfriar, os minerais eles tiveram tempo para se organizar. Um exemplo é o granito. Outro tipo de rocha que é extrusiva é aquele magma que ele foi expelido, que ele foi lançado para fora da Terra. Talvez um vulcão, né? Ou alguma coisa desse tipo, uma rachadura na Terra e extravasou o magma. Quando houve esse extravasamento, ou seja, quando ele saiu de dentro da Terra, ele se resfriou rapidamente. E os minerais nem tiveram tempo para se organizar. Um exemplo é o basalto, que é uma rocha toda pretinha, que eu já vou mostrar para vocês aí a foto dela, e que tu não consegue ver os minerais. Olha aqui, ó. Rocha magmática intrusiva, granito. Ela pode ser usada para fazer elementos como este daqui, que o professor está passando o mouse em cima, que é uma lareira, né? Então percebe ao redor um granito bem bonito, com certeza muito valioso, muito caro, porque existem granitos que são muito valiosos e outros não têm tanto valor assim, valor comercial. Um exemplo é o granito que é usado, que o professor botou aí do lado, ó, que é usado para fazer calçamento. Quem vai lá para o Ribeirão da Ilha, passa ali pela parte da freguesia, vê aquele calçamento antigo. É todo feito em granito. É um granito que quase não tem valor comercial. Aqui a gente chama de granito ilha. E aí esse granito, o pessoal usa para fazer brita, para fazer calçamento, para usar em obra. Então, são aí formas de se ter um granito. A outra que o professor vai botar aí é a extrusiva, o basalto. Percebam que no basalto tu não consegue ver os grãozinhos. Olha só, ela é toda escura. E os grãozinhos que tem de mineral é muito, muito, muito pequenininho. Então, se eu voltar aqui, ó, olha esses daqui. Olha que grãos grandes que tem aqui. Eu consigo ver bem o grão. Ele teve tempo para se organizar. E esse daqui, quase não dá nem para ver, né? O professor mesmo, se tirar o óculos, eu não consigo nem ver o grão dele. Também pode ser usado para calçamento. Muitas vezes, por ser uma rocha muito dura, muitas vezes ele é usado em obra. Então, eles esfarelam bem ele, fazem pó de pedra, às vezes para usar ao redor de casa, ou até mesmo para usar aí misturado com cimento, com outras coisas, para fazer construção mesmo. E por último, aí das rochas, nós temos a rocha sedimentar. Ela é muito comum. Então, o que acontece? Existe sedimento. Sedimento nada mais é do que a parte, aquele farelo que foi sendo desgastado, grão de areia, por exemplo, que foi sendo desgastado de outras rochas. Então, por ação da água, pela ação do vento, por uma ação física mesmo, de temperatura, de calor, lá uma rocha se rompeu, se quebrou, formam pequenos grãos dessa rocha, formam esses, entre aspas, farelos, e esse farelo, esses grãos, que é o mais correto de ser chamado, ele vai sendo levado para outros lugares. Até, inclusive, eu botei aqui, ó, nas etapas de formação de uma rocha sedimentar. Primeiro existe erosão. O que é erosão? Essa parte, então, o professor falou do desgaste. Então, desgastar a rocha é erosão. Depois, essa areia, esse material erodido, ele não fica ali. Ele vai sendo transportado, geralmente pela água. E aí ele vai levando para as partes mais baixas do relevo, onde ele acaba sendo depositado. Pode ser depositado na beira de um rio, pode ser depositado numa planície, como é o caso aqui do Carianos, onde a gente mora, ou na Tapera, ou no Campeche, é tudo depósito sedimentar. Então nós temos, se tu pegar aí na tua casa uma pá e for cavando, tu não vai nem cavar muito, já vai encontrar areia embaixo. Depósito sedimentar, areia é sedimento. Se tu vai na praia, depósito sedimentar. Esse depósito sedimentar, com o passar de milhares de anos, ele vai sendo compactado pela pressão, pela temperatura. Ele acaba unindo esses grãos e formando novas rochas. Rochas ao qual são chamadas de rocha sedimentar. Aí, eu até botei um desenho aqui para ilustrar o que seria esse desgaste. Então, temos aqui os picos onde tem geleiras, ou temos aqui, ó, esses planaltos. Então, isso aqui vai sendo desgastado, a própria água ou o vento carrega o sedimento
e joga ele aqui embaixo, ó. Né? Aqui está um caso, ó, beira-mar. Tem aqui tipo uma praiazinha. Essa areia dessa praia pode se tornar, sim, rocha no futuro. Com certeza aí um arenito. E aí, essa parte ela tem muita importância para a economia. Porque, por exemplo, nas partes mais úmidas, nos mares, nos grandes lagos, ao longo de milhares e milhares de anos, nós temos a formação de petróleo. Já naquelas áreas um pouco mais secas, tipo pântano que foi recoberto por um deslizamento de terra, uma floresta que foi coberta por sedimento, por um deslizamento de terra, acaba formando então coisas diferentes. Nas áreas mais úmidas, petróleo. Nas partes mais secas, carvão mineral. Carvão mineral é usado na indústria. Santa Catarina, ali na parte sul de Santa Catarina, tem grande extração de carvão. Petróleo tem quase todo o litoral brasileiro e, por sinal, o petróleo brasileiro é um petróleo muito bom. É por isso que diversos países do mundo querem a todo custo comprar o petróleo brasileiro. Então, por isso que aí a gente vê muitas vezes empresas de fora se interessando em comprar a Petrobras, que é a empresa brasileira que extrai petróleo. Rochas metamórficas. A rocha metamórfica é muito simples. Na verdade, a formação dela é a formação a partir da transformação de outras rochas. A gente até usa um termo chamado assim, metamorfização. O que é a metamorfização? É quando a rocha sofre uma transformação. Então ela foi transformada por quê? Pelas mesmas coisas que fazem lá com que o sedimento se torne rocha. Pela questão da pressão e da temperatura. Só que aqui ele pega uma rocha, coloca nessa rocha uma grande pressão, uma grande temperatura ao ponto de modificar essa rocha. Quer um exemplo? Granito, professor. Olha, botou aí a imagem do Taj Mahal. O Taj Mahal, o professor falou granito. Não é granito, é o mármore. Então, o mármore, ele sofreu essa grande pressão, a rocha de calcário, que era uma rocha sedimentar, sofreu uma grande pressão e aí aquele calcário se transformou em mármore. Olha o Taj Mahal, pegaram um monte de mármore, foram aí trabalhando ele e construíram o Taj Mahal. Mas ele pode ser usado para um monte de coisa, pode ser usado para fazer pia, pode ser usado para fazer mesa, assim como o granito também é usado, né, fazer pia, fazer mesa, então o mármore também é utilizado. E aí, acho que o melhor exemplo de construção, então, usando o mármore, é a construção do Taj Mahal. O professor vai deixar algumas atividades para vocês. Tchau, tchau, meus queridos. Até a próxima aula. E aguardo as atividades de vocês. Um abração.